Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos todos aqueles que estão acompanhando nossos estudos nas Sagradas Escrituras, nas nossas terças-feiras. Estamos já na nona lição de número 9, com o título A Ética Cristã e a Mordomia do Corpo. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 6, até o verso 23. Inicio a leitura, verso 15. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tratando a nossa lição da mordomia do corpo, aí poderíamos também estar considerando esta lição, ou este texto no verso 19, quando Paulo diz: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes, o texto é os vossos membros para servir a imundícia. E segue a palavra dentro da nossa lição, assim como apresentastes os vossos corpos para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros, ou o vosso corpo, para servirem à justiça, para a santificação. Então, nossa lição é esta, para nós falarmos um pouco sobre o corpo. Mas nossos professores, lembre-se de que este assunto é muito vasto também. Vamos procurar selecionar e definir limites da nossa exposição, para que não aconteça de começarmos e não concluirmos a lição em si, destacando mais os pontos que forem
adequados, prioritários, dentro do horário previsto para cada professor. Muito bem. Ainda nesta lição, nosso texto áureo: porque fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, todo o nosso corpo, a inteireza do nosso ser, tanto físico como mental ou espiritual, pertencem a Deus. Dele são todas as coisas. Criado nesse universo ou fora desse universo, coisas visíveis e invisíveis, mas em particular o nosso corpo. Chegando à nobreza, conforme Pedro vai depois dizer, e outros apóstolos também falam, o nosso corpo é morada, é templo, habitação do Espírito de Deus. Aí a grande nobreza para este corpo. Mas continuando nossa lição, apresentamos como proposta o esboço que está em tela, sempre dentro do padrão de 3 subtítulos para desenvolvermos a nossa lição. O título da lição: a ética cristã e a mordomia do corpo, e os 3 subtítulos: primeiro, a santidade do corpo; segundo, o cuidado das necessidades do corpo; e casos diversos. E nesses casos diversos aí poderia muita coisa ser acrescentada. Então, os professores estejam atentos também às perguntas que os alunos certamente poderão estar fazendo. Mas vamos em frente, dando início à nossa lição. Lembremos que já tivemos lições anteriores de ética, 8 lições já foram ministradas, e uma delas última, nós temos a nossa vida em sociedade, o nosso viver no meio dos outros, ou daqueles que nos cercam, a vida em sociedade. Agora vamos falar um pouco mais sobre isso, nos especificando no corpo. Aí em tela está escrito: anteriormente abordamos os princípios de uma ética bíblica para o correto usufruto da vida terrena, que se dá principalmente através do corpo. Na presente lição, propomos analisar um tópico mais específico neste campo, mas não menos importante, a saber, sobre a mordomia cristã do corpo. Que o corpo é um instrumento que pode ser usado tanto para o bem como para o mal, todos sabemos. Mas em que isso implica? Se é um instrumento, que tipo de trato, ou repito, se é um instrumento, que tipo de trato deveria ser dispensado ao corpo, a fim de que se tornasse ainda mais eficaz e funcional para a tarefa para a qual foi designado? O que representaria um abuso, um excesso e finalmente um pecado nos cuidados dispensados ao corpo? Aí outras perguntas poderiam ser acrescentadas para início desse assunto, mas já dissemos, temos umas poucas colocações e o professor deve estar atento também. Continuando, passando agora a esse primeiro subtítulo, santidade do corpo, nós temos em um primeiro parágrafo o tema específico do parágrafo, que é: o corpo é a expressão visível do ser. Nós somos conhecidos através do corpo, porque tudo que está em nós, que é nossa personalidade, que é nossa identificação, o nosso ser mesmo, é mostrado pelo corpo. E nisso vamos observar que é pela que falamos
pelos nossos movimentos ou ações e projetos e outras coisas que vão sendo exteriorizados pelo corpo. Ainda que o corpo pode querer disfarçar, mas diante de Deus não adianta, Deus conhece. E os homens também mais atentos ficam observando e vão ver se o que falamos é de fato o que vivemos. Então, o corpo não consegue ocultar alguma coisa sempre, mas em algum momento algo é expresso, ou seja, o corpo, sim, ele é a expressão visível do nosso ser. Assim, em tela, continua: o homem foi criado como um ser complexo, no qual o espírito, aquele fôlego divino do assopro de Deus, anima e concede todas as funcionalidades mentais, espirituais e físicas a um corpo formado do pó da terra. Deste modo, o corpo constitui a expressão visível e imediata desse ser, tanto que morto o homem, isto é, retirado o espírito do seu corpo, ele não é mais. Todos os aspectos da sua personalidade morrem juntamente com o corpo, uma vez que já não tem mais nenhum meio de expressão. Tudo o que resta dele jamais poderíamos reunir para formar uma personalidade integral. Somente Deus pode reconstituir este ser, pois somente Ele conhece a inteireza da personalidade de cada indivíduo, inclusive nos seus aspectos mais íntimos e jamais expressos, mas sempre associados ao corpo. Então, é o corpo que é a expressão do nosso ser. Agora, uma vez que o corpo morre, acabou tudo. Ele não fala, ele não vê, ele não ouve, não se movimenta, vai se tornando pó, e o que dele se sabia está somente na nossa memória, daqueles que nos conhecem, ou conheceram, melhor falando. Entretanto, nós que o conhecemos a este alvo primeiro, este ser primeiro, nós também vamos passar, e daqui a pouco não se tem notícia nenhuma de cada um do nosso ser. Atentem bem a isso. Pelo que, dentro das Escrituras, nós vemos a vontade de servir a Deus, porque sempre são lembrados, colocados como modelo, como heróis, como vencedores, como fiéis, como amigos de Deus. A história continua, já tem vida, ou expressão, vamos dizer assim, em vida, não, na morte, porque alguém testifica como o próprio Deus. Mas à medida que, vamos entendendo, passa o tempo, se Deus não fala, em particular os ímpios, a sua memória é lançada ao esquecimento para sempre. Deus ia fazendo lembrança, quem lembraria? Então, atentemos bem a isso. Deus nos fez, somos dele, e Ele quer que nós expressemos esta vida que Ele nos deu através do corpo. E aí está a palavra de Eclesiastes que podemos estar colocando, palavras de Salomão, quando fala do ser vivente, e de que ele passa certamente com o tempo. Eclesiastes capítulo 9. Os versos são 5, 6 e 10, mas eu gostaria de ler também o verso 4, que diz para nós desta forma: ora,
Para o que acompanha com todos os vivos, a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. É melhor a vida do que alguma coisa que foi em um passado, mas não é. Melhor estar vivo do que morto. Aí o verso 5, Salomão diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E o verso 10: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, ou seja, após a morte, para onde tu vais, a sepultura, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Expressão essa que precisamos ter cuidado, que Salomão está falando daquilo que está debaixo deste sol. Ou seja, ser indo embora na morte, aqui não tem parte mais em coisa alguma. Mas e os salvos? Sim, terão vida, ressuscitarão, mas não é mais para viver na terra, é no céu. Então, debaixo do sol, chegando a nossa morte, nós encerramos, deixamos de ser. Não temos mais parte alguma neste mundo. Ou seja, o corpo desfeito, não tendo vida, não há manifestação de ninguém, do ser que antes existiu. Mas continuando no nosso estudo, um segundo parágrafo nesse subtítulo, a santidade do corpo. E o tema que temos: o corpo cumpre um propósito divino. E nesse parágrafo o texto nos diz: a despeito do que dizem certas religiões a respeito da sua natureza e função, o corpo é de origem divina. E como tudo o que foi criado por Deus, o corpo é algo bom, apropriado para servir a sua função. É através do corpo que o homem trabalha e lavra a terra na qual foi colocado. É através do corpo que frutifica e enche a terra com seus descendentes. É através do corpo que exerce o domínio sobre toda a criação. Enfim, é através do corpo que se aperfeiçoa na sua busca a Deus, através de obras de santidade, justiça, verdade, que o tornam mais conformado ou próprio à imagem e semelhança do seu Criador. É bem verdade que a corrupção do pecado afetou o corpo da mesma forma que os demais aspectos da criação. Pela concupiscência, o corpo é escravizado pela prática do pecado, a ponto de o termo carne, que originalmente se refere ao corpo humano, no seu mero aspecto material, ganhar a conotação de natureza pecaminosa que se expressa pelo corpo. Observe que estamos dizendo que Deus criou o homem. Toda a nossa estrutura, irmão, todo o nosso ser, cada detalhe foi feito por Deus. E conforme outra expressão, tudo o que Deus fez é perfeito. Mas, diz Salomão, os homens procuraram muitas invenções. Então, o nosso ser é abençoado, ou seja, é um propósito divino, com limitações ou com bastante, vamos dizer assim, capacidades. É o que Deus fez, preenche o seu propósito. Nem tudo é ouro,
há também prata, há também ferro, há também bronze, cada coisa numa qualidade para a sua função, como existe também a madeira, como existe também os diversos materiais de pedra, granito ou mármore, etc. Tudo, por pequeno, por grande, Deus fez com um propósito. E quanto mais ao corpo, que ele disse que é a sua imagem e semelhança. Na verdade, não é o físico. Esse físico, a exteriorização nossa, é tão somente aquilo que é visível, mas por esse corpo é que passa e se transmite e se manifesta a nossa individualidade ou personalidade, e tudo feito por Deus. Agora, se o próprio mundo foi amaldiçoado por causa do pecado, e o homem ainda vivendo no mundo de pecado e pecando, ele de certa forma coloca o seu corpo em uma situação perigosa de corrupção e a morte, e não morte somente física, mas morte eterna, é o perigo. Mas vamos lá, é propósito divino o nosso ser, este corpo. Temos vários versos, como no verso 2 de Gênesis, ou capítulo 2 e verso 7, aquele momento bonito, nem vou procurar ler porque nós já sabemos, em que Deus, vamos dizer assim, como que pega com as suas mãos barro e vai moldando o homem, toda essa nossa estrutura física, mas em barro, é o único momento que a gente vê assim que Deus se envolve diretamente, como que moldando, fazendo, e em particular depois também a mulher pegando a costela do homem e moldando a mulher. É Deus com ternura operando, para nós entendermos como é algo propósito divino. Foi muito infeliz na Idade Média a ideia de que a sexualidade fosse um mal necessário, mas quanta ignorância das coisas de Deus, falta de entendimento de um Deus santo, puro, perfeito, amoroso, criar algo, mas eles só viam maldade, malícia. Por isso aquela palavra que se diz para o ímpio, tudo é ruim, para o que é ímpio, tudo é impuro, mas Deus criou com santidade. E observe quanto mal na Idade Média, porque os homens foram ensinados de que o seu ser, macho ou fêmea, era um mal necessário para procriar, enquanto na verdade é bênção. Deus deu a nós capacidade de gerar vidas, e Ele diz que os filhos, vamos dizer assim, do nosso ser, são um galardão de Deus, um prêmio, uma recompensa, uma bênção para nós mesmos. Que alegria, que honra gerar vidas, mas que situação dizer que era o mal necessário. Não entenderam, não conheceram a Deus nesta forma de se expressar daquilo que Deus fez. Romanos capítulo 8 traz para nós no verso 13 mais informações que nos são importantes considerar. Romanos capítulo 8 e o verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis. Então o corpo, sim, é algo santo, é algo nobre, é algo, vamos dizer assim, benéfico, é coisa muito boa, mas na condução do Espírito de Deus, ou segundo o propósito, porque Deus o criou. Agora, no pecado, ou
se desviando do propósito de Deus, certamente não dá certo. Assim como uma ferramenta que tenha seu formato, seu peso e suas características para funcionar de uma forma adequada, usando diferente do propósito, algo que está sendo danificado. Martelo é feito para bater, o serrote é para serrar, a chave de fenda é para torcer o parafuso. Agora, se eu começo a fazer qualquer coisa com esse serrote, essa chave de fenda ou com esse martelo, eu vou danificar o instrumento. Assim também é o corpo criado, feito por Deus, com propósitos, situações lindas, mas se usa errado, aí complica. Algo vai ser danificado no corpo e em toda a sua estrutura naturalmente. Mas continuemos agora em Gálatas capítulo 5. Existe o corpo, sim, que Deus fez com muito cuidado, ternura, mas se for dirigido pelo Espírito de Deus, diz a palavra em Gálatas, produz boas coisas, mas se não é o Espírito de Deus que comanda, ou não é no propósito para o que Deus o fez, algo sai errado. E o resultado é o que está escrito nesses versos 19 e depois o verso 22. Vejamos esses versos. Essas Bíblias, observem que tem muitas repartições, muitos comentários, a gente até se perde. Onde é que estão os versículos? Porque interrompe a palavra de Deus e coloca a palavra do homem. Chega a ser um abuso. Não seria também uma profanação? A palavra de Deus é interrompida para colocar a ideia do homem. É um caso a questionar com mais cuidado. Mas vamos ver se nós conseguimos achar os versos apontados para nós em Gálatas capítulo 5. Verso 19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, e vai continuando. E observe que aqui o corpo é chamado carne, considerando só a matéria e não algo nobre feito por Deus. Conforme dissemos antes, essa expressão referindo-se ao corpo de carne é chamando a atenção para a natureza corrupta ou pecadora do homem afastado de Deus. Mas o verso 22 já diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É o mesmo corpo, mas operado, conduzido segundo o propósito de Deus. As operações, os resultados, o fruto é maravilhoso. É só coisas de bem e coisas duradouras que saltam para a eternidade. Mas continuemos mais um pouco, ainda nesse primeiro subtítulo: a santidade do corpo, com mais um tema nesse parágrafo, que é: o corpo pertence a Deus e a Cristo. O texto nos diz: mas como parte da criação de Deus, o corpo está incluído no sábio e eterno propósito de redenção revelado no Evangelho. Afinal, o Filho de Deus veio ao mundo para salvar o homem dos seus pecados, que é o mesmo que dizer que ele veio libertar o corpo do homem da escravidão mental e espiritual ao pecado, para que esse corpo pudesse ser instrumentalizado por uma consciência renovada e voluntária no serviço ao Deus vivo. Uma salvação do homem que não inclua a redenção do corpo é uma salvação incompleta. E por isso a promessa final do Evangelho é da ressurreição e glorificação do corpo.
A prova mais incontestável do seu valor e importância para Deus é esta glorificação a se manifestar. Continuando: eis que o próprio Salvador, o Verbo divino, se fez carne para que isso fosse possível, de modo que agora o direito divino sobre o nosso corpo é reafirmado contra o pecado e contra Satanás, enquanto o amor daquele que padeceu em seu corpo aquilo que nós deveríamos ter padecido no nosso próprio corpo, nos constrange a instrumentalizá-lo, ou colocar esse corpo como instrumento para a glória de Deus e de Cristo. Aí vem a expressão: foste comprado por um alto preço. Pertencemos a Deus, porque Ele se deu em resgate do nosso ser, tudo que é o nosso ser, inclusive o corpo também. Assim, muitos versos podem ser considerados desta glorificação do corpo, que hoje é carne, tendente ao pecado, pecando quantas vezes na sua fragilidade, mas no propósito de Deus vai ser restaurado. Aí vamos para a palavra de Reis, no capítulo 8, verso 10 e 11, quando a palavra diz para nós: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então observem a expressão que nós temos: o próprio Senhor Jesus, no corpo que teve semelhante ao nosso, porque o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, foi morto na verdade, mas depois ressuscita e já glorificado, no sentido de que nada mais depende deste mundo e não está ligado a este mundo. Vemos Jesus sim comendo com seus discípulos, uma vez, duas vezes, algumas vezes que possa ser a mais, mas ele não permanece, ele está como que longe deste mundo, ainda não tendo subido para o céu. Mas depois, quando sobe para o céu, ele é glorificado tremendamente. Aí os próprios céus se impactam, chegando o unigênito Filho de Deus, agora com muito mais glória do que foi manifesto nesta terra, como por exemplo na sua transfiguração. Lá já está totalmente em espírito. Se, conforme disse Paulo, o conhecemos, os que puderam vê-lo segundo a carne, mas não veem mais, nunca mais assim, porque agora ele é Espírito, o Filho unigênito de Deus, assentado à direita de Deus, nada mais de carne. Mas continuemos. Bonito é vermos também a palavra de 1 Coríntios, capítulo 15, quando a palavra fala da ressurreição e a nossa transformação. Vejamos esta palavra, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42 e mais alguns versos. Vejamos. Verso 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Verso 43. Semeia-se em ignomínia ou vergonha, ressuscitará em glória.
Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor ou com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Observem que a expressão da ressurreição, para termos um corpo depois, já será um corpo espiritual, incorruptível e em glória. Ou a palavra que temos mais à frente, sim, que diz que este corpo, até aqueles que estiverem vivos, na vinda de Jesus, ele será transformado no abrir e fechar de olhos. Deixa de ser o corpo carnal, corrupto, mortal, para ser então em nós colocado um revestimento de um corpo espiritual, incorruptível e imortal. Meu Deus, já é glória demais para o nosso ser. Mas que diríamos então se colocar a palavra de João, quando na sua carta ele diz: porque como o Senhor é, nós o veremos. E dizendo isso para dizer, seremos como o Senhor é. Meu Deus, é demais, não precisa tanto. Mas deixa lá para o céu. Não vamos ficar buscando palavras para falar daquilo que a gente não alcançará com o vocabulário humano de forma nenhuma. Mas o corpo, sim, esse de carne vai se desfazer, e na verdade ele está morto, tanto que não estranhe nós envelhecermos, nós adoecermos, nós morrermos, porque o corpo do pecado será desfeito, por causa justamente de um uso incorreto do corpo durante todo o nosso viver. Ali estará censura. Para este corpo não existirá mais. Mas depois Deus vai dar outro, restaurará para um corpo totalmente diferente, conforme o projeto de Deus na nossa restauração, redenção, no resgate do nosso ser. O nosso ser que será espiritual e manifesto com um novo corpo que a gente vai conhecer quando estivermos lá. Mas vamos ainda para Gálatas capítulo 2, verso 20, falando ainda neste mesmo tema, quando diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então observe o nível que atingiu Paulo de entendimento e de prática dessa ética cristã quanto ao corpo. Ele considerava o seu corpo como morto para os seus próprios interesses, mas o seu corpo, naquilo que existia de força e vida, de fôlego e tudo mais, ele aplicava totalmente para Cristo. E observe, apesar disso, o seu corpo carnal foi tombado, mas ele receberá a coroa da vida. E coroa da vida é essa que é tanta coisa, mas em particular no nosso assunto, um corpo glorioso no céu. Em Filipenses capítulo 3, umas poucas páginas à frente, encontramos o livro de Filipenses, em que Paulo outra vez vai destacar mais algum assunto nesse tema que estamos tratando. O verso 21, quando diz, eu vou ler também o 20, para complementar o sentido. Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que bonito essa expressão, irmãos, que bonito, que nós devemos ter, considerando a importância que Deus mesmo dá
ao nosso corpo como uma coisa preciosa e que já pode, apesar da corrupção da carne, servir a Deus, porque a operação do Espírito em nós usa esse instrumento já, vamos dizer assim, corruptível e mortal, ou já, como Paulo diz, morto, porque Paulo assim o dominava e o sujeitava à servidão para só servir a Deus e não as coisas deste mundo. Palavra linda esta que temos em Filipenses 21. Vamos repetir? Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Oh, meu Deus, é muita bênção que está reservada para os que forem fiéis ao Senhor nosso Deus. Então, agora considere que muitos estão pensando que Jesus vem e vamos habitar nessa terra. De jeito nenhum. O corpo é espiritual para as coisas celestes, não é mais para a carne. Corpo de carne para o mundo físico, agora um corpo espiritual para o mundo espiritual. Jesus vem e vai levar-nos para o céu, não é para ficar aqui na terra, não. Ah, mas tem um milênio. Nada disso. Não estão entendendo o que é o milênio, porque chegando o Senhor na sua vinda gloriosa, nós iremos com Ele. É a palavra que diz: virei outra vez e vos levarei, para que onde estiver estejais vós também. E muitos achando que vamos estar na terra. Negativo. Nem Jesus mesmo habitou nesta terra com um corpo espiritual, ele usou um corpo físico, carnal. Então precisamos ter mais cuidado com o nosso entendimento para estar conforme as coisas de Deus, a verdade da palavra ou das Sagradas Escrituras. Agora, passando para um segundo subtítulo. Se a nossa lição número 9 fala da ética cristã e a mordomia do corpo, me lembrei de fazer uma observação. Mordomia não é o corpo aproveitando o que pode aproveitar. Mordomia é o corpo servindo a Deus, porque o pessoal está tendo ideia diferente. Mordomo é alguém que tem responsabilidade de usar o que não é dele, administrar o que é dele para um bem maior e progresso e também avanço, desenvolvimento e lucro e etc. para o seu Senhor. Esse é o trabalhar do mordomo. Parece que é dono de tudo, tem domínio de tudo, manda sobre tudo, mas não é para si, porque o que ele exerce de função não é dele, é do seu Senhor. E o pessoal no mundo está usando essa palavra como sendo o que eu posso aproveitar pela função que eu tenho. Errado. Se eu sou mordomo, eu tenho que trabalhar para o bem do Senhor. Assim como obreiros também de Deus pensam que é honra para eles, é glória, etc. Negativo. Ele é servo, chamado para trabalhar em favor da igreja, e isso no propósito de Deus. Então, cuidado para essa ideia de mordomia, é o que eu posso aproveitar da minha função. Negativo, ou do meu posto onde estou. Continuando nesse subtítulo, cuidado das necessidades do corpo, aí vamos entrar mais em 3 subtítulos ou temas de parágrafo em parágrafo. No primeiro parágrafo, cuidados relacionados à alimentação, coisa básica. O mesmo Deus que criou o corpo também criou aquilo que seria necessário ao corpo para a sua manutenção, para o seu vigor, para as suas atividades, etc. Lendo o texto que nós temos em tela, retirado do nosso material de classe, o Senhor Deus se importa com aquilo que comemos, pois o alimento é indispensável à manutenção do corpo. Todos sabemos que uma alimentação desequilibrada afeta o desempenho do indivíduo em seus afazeres. Deus não criou apenas um tipo de alimento, mas uma variedade, a partir da qual o homem pudesse obter todos os elementos ou ingredientes ou vitaminas necessários ao seu sustento e nutrição, além do prazer de experimentar sabores diferenciados
e únicos e reconhecer. Aí, mais um aspecto da generosidade e bondade divinas. Irmãos, já perceberam quanto temos de variedade? E nessa variedade, sabor e odor? É uma quantidade enorme, irmãos, de tipos de alimentação, e para o que devemos ter cuidado. Cuidados relacionados à alimentação. Aí precisamos estar atentos, porque Deus criou uma coisa viva para alimentar o ser vivo. E hoje vivemos um mundo fabricando do morto algo morto para alimentação do vivo. Não dá certo. Por isso, irmãos, quem dera que a nossa sociedade, que os pais entendessem, que os filhos aceitassem aquilo que é o alimento mais natural. Mas, por exemplo, se oferece manteiga, não, muito gorduroso, ele vai comer margarina, que é produto químico, indústria química, está impróprio. Vai ver se os animais comem essas coisas. Não comem. Agora, vivemos na sociedade que eles querem justamente o que é industrializado e nunca o que é natural. Uma maçã, uma uva, uma banana, um mamão. E tanta variedade, meu Deus, nesse mundo, tanta variedade. Eles querem o industrializado. Industrializado esse, cuja origem, forma de fabricação, precisamos analisar. Aí depois vai questionar por que está havendo tanto transtorno físico ou no corpo das pessoas, porque está tudo errado. Nós estamos dando alimentação para frangos, para bois, que é artificial, e o homem vai comer então a carne do frango e do boi e indiretamente está tomando um industrializado que não é saudável. Daí vem erros de hormônio no corpo, aí vem coisas impróprias que levam ao câncer. Agora entenda, mas por que o câncer é financiado pelo Estado? Porque de alguma forma alguém sabe que é resultado daquilo que eles aprovam como alimento que a sociedade pode comer, mas que não serve e que vai trazer o câncer. Ainda bem, porque tem muita coisa de câncer pelo mundo aí. É uma situação delicada isso, mas vamos entender qual o problema. A alimentação imprópria, e está na televisão, propaganda, colorido, cheiroso, meu Deus, atrai, vai comer, não tem vigor, não tem algo nutriente sadio. Aí eu acho que já me fiz entender. A alimentação correta, melhor, a que Deus preparou para nós. Primeiro, alimento vivo e não alguma coisa produzido quimicamente. Mas continuemos. Aí nós temos lá no princípio, em Gênesis capítulo 2, sim, Deus fazendo aquilo pelo que os homens seriam nutridos. Outra vez, não vou estar lendo, que os irmãos já conhecem a história de Gênesis, da criação, e Deus fazendo todos os vegetais e dando para Adão para ser alimento dele. Foi colocado. Inclusive, temos lá a situação que Satanás quis desfazer da obra de Deus em dar para o homem uma fartura enorme, uma variedade incontável de alimentos, e provocou Eva dizendo: não pode comer nada disto. Que nada, ao contrário, pode comer tudo, menos um. Olha como o mal usou de astúcia. Assim também no mundo, nós temos muita coisa lícita, muita coisa que a gente pode fazer. Agora, o homem é chamado a atenção para o ilícito. E ele dá valor a isso e se envolve com isso, seduzido por uma mentira e um engano. Mas a gente pode correr, pode pular, pode dormir, pode nadar, pode voar com aparelhos, ou etc. Mas tanta atividade que pode se fazer, mas é colocado aquilo que é proibido.
e onde um homem se envolve e se concentra, coloca como foco da atuação do seu corpo neste mundo, enquanto podia fazer tanta coisa boa e saudável. Então vamos entendendo isso. Mas ainda temos Atos capítulo 11, no verso 17, é o testemunho de Paulo pregando, sim, ali na Ásia, ou melhor, na Acaia, em Atenas em especial, quando fala dessa bondade de Deus em fazer as coisas para prover alimento, sustento para o homem. Atos 14, verso 17. Esta palavra diz: contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Paulo testificando a respeito de que Deus, apesar de não ser conhecido pelo homem, o homem não atentar para ele, Deus estava pertinho o tempo todo, fornecendo ao homem tantas coisas como a variedade de alimentos e a sua abundância. Mas continuemos, ainda nesse segundo subtítulo, o cuidado das necessidades do corpo. Aí vem um novo parágrafo, um novo tema, que é cuidados relacionados à higiene, ou limpeza, ou pureza. Não estamos falando aqui de lei, irmãos, com as suas determinações, que na verdade eram de limpeza, de pureza, mas querendo falar no sentido espiritual. Mas como falar de uma coisa nobre, a espiritual, a pureza e ordem das coisas espirituais, sem estar falando daquilo que está aqui diante de nós no dia a dia, a nossa própria higiene ou o que está em torno de nós. Observemos o texto. O cuidado com o asseio é igualmente tão importante quanto com a alimentação, a fim de evitar exposição a resíduos nocivos à saúde. Desde a antiguidade, dispensação ou a antiga dispensação, a palavra santidade designava tanto a separação em relação às coisas comuns, quanto a pureza e asseio das coisas de Deus, em contraste com o pecado. Pecado fala ou traz a ideia do imundo e contaminante. É natural que aquele que procura se santificar em relação ao pecado, em consonância com seu amor pela pureza, seja cuidadoso quanto ao asseio do corpo e do ambiente em torno. Paremos. Cuidados relacionados à higiene ou à ordem das coisas. Observe, quando a pessoa se entrega a vícios, bebedeira ou ociosidade, ou as drogas, e sei lá mais o que, tudo é imundo. Sempre está a imundícia envolvida. A desordem, uma coisa terrível. Mas quando se fala das coisas de Deus, você vai observar pela, vamos dizer assim, liturgia e todos os detalhes que Deus coloca, tudo é com cuidado, com ordem e limpeza. Assim vamos entender. É adequado, é próprio de Deus que nós estejamos num ambiente puro, limpo, ou que haja higiene. Não estou falando da higiene de material químico que muito se usa, né? Como desinfetantes e cloro e outros odorizantes. Não é nesse sentido. É limpeza. Basicamente é água, né? Água seria o termo básico, ou outras formas adequadas de limpeza. Muito bem, mas é Deus falando para nós. E nesse particular precisamos atentar àquilo que Deus coloca em Levítico 22:8,
é citação de limpeza, lá em Levítico. Mas se nós estamos voltando à lei, não. A lei falava, mostrava que a limpeza é coisa boa, é coisa santa. Nas coisas de Deus tem que ter limpeza. E o nosso corpo não é de Deus, então também a higiene, a limpeza. Assim, Levítico, capítulo 22 e o verso 8. Procurando esse verso e apresentando para os irmãos, o verso 8: o corpo morto e o dilacerado não comerá, para nele não se contaminar. Eu sou o Senhor. Atentem para isso. Alguma coisa que já está morta e entrou em processo passado ou já de corrupção, a ordem de Deus, não coma isso. Alimentos também, irmãos, também não. Agora observe que muitas vezes em meios outros as pessoas se envolvem em comer coisas velhas. Perdoe dizer, até em ambientes de culto ou de ocultismo, o alimento que tem que comer, como que o mal colocando o homem em vergonha e numa situação de desprezo, é obrigado a comer coisas vencidas, coisas velhas, coisas já em corrupção. Olha a diferença, Deus é vivo e coisas saudáveis, e o mal envolve e coloca coisas imundas. Levítico 22, verso 8. Qualquer coisa que tenha imundícia ou corrupção, pode ser um boi, mas entrou em processo impróprio de corrupção, não. Mas vai desperdiçar. Não é desperdiçar, é não se contaminar. Se na lei falava de pureza ou coisas espirituais, na vida normal é simplesmente saúde. É questão de se poupar, se cuidar. Muito bem. Em Deuteronômio 23, perdoe os irmãos e irmãs, etc., mas está na palavra. Para a gente ver que Deus tinha cuidado em tudo. E determinava que no arraial de Israel houvesse limpeza. Sim. Pureza, higiene, sim. Agora, qual é o assunto, por exemplo? Vou ler os versos 10 a 14. Está escrito assim, desta forma: quando entre ti houver alguém que por algum acidente de noite não estiver limpo, sairá fora do exército, não entrará no meio do exército. Porém, será que, declinando a tarde, se lavará em água, e em se pondo o sol, entrará no meio do arraial. Continua o verso 12. Também terás um lugar fora do arraial, e ali sairás fora. Entre as tuas armas terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás aquilo que saiu de ti, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo ou limpo, para que ele não veja coisa feia em ti e torne atrás de ti. A palavra está falando delicado, irmãos, de forma delicada. Ou seja, no arraial, no exército, no acampamento, no meio do povo, não pode ter imundícia. Se o homem sente-se mal ou tem que se aliviar de alguma coisa própria da fisiologia, tem que ser em lugar à parte do arraial. E se não deu tempo, qualquer coisa se tornou sujo, fica fora do arraial. Depois toma banho, aí pode voltar para dentro do arraial. E se no arraial, no dia normal, precisa alguma coisa, leva uma pá, que qualquer coisa você faz o buraquinho e deposita ali aquilo que saiu de si e tampa, para não ficar imundície nenhuma.
porque Deus anda no meio do povo. Agora coloque isso na prática normal do dia a dia. Olha nossas cidades, irmão. Quanto mais corrupção, quanto mais pessoas se envolvem na transgressão e num padrão de vida fora de Deus, é tudo imundícia. E para todo lado você tem que andar para o passeio olhando onde vai pisar, porque está cheio de sujeira. Você cuida disso, você observa. Agora imagine Deus puro, um Deus santo, que quer andar no meio de nós e nós vivendo num mundo de muita impureza e falta de higiene. Então, o que eu quero extrair, não forma de lei, mas na forma de o melhor é a higiene, porque a falta de higiene mostra algo impróprio, não é o que Deus fez. Está entendido isso? Até esse detalhe Deus fala. Então também nós vamos ter cuidado na nossa casa, na higiene e etc. Se houver alguma situação diferente, coisas à parte, porque Deus sabe todas as coisas e como conduz tudo. Até mesmo quando Deus mandou Ezequiel comer o pão era imundo. Deus mandou Ezequiel comer um pão imundo. Mas Deus mandou, não é para ter pureza, higiene? Sim, mas ali Ezequiel representava o povo que estava envolvido em imundícia, tanto para afastamento de Deus, como agora para o castigo também. Então precisamos entender essas coisas. Ezequiel foi um cobaia de Deus? Não, foi um servo que fez uma coisa imprópria para ele mesmo, porque Deus mandou para exemplificar como é que o povo vivia, comendo comida imunda. Se bem que nessa palavra está primeiramente o sentido espiritual, mas fica para nós a ideia que Deus gosta da pureza e Deus quer a higiene, que é o correto segundo a sua natureza ou a natureza que Ele deu para o homem. Continuando um pouco mais, subtítulo ainda 2, o cuidado das necessidades do corpo, cuidados relacionados à saúde. Também cuidado com a saúde. O pressuposto básico é que, assim como Deus não abandonou o homem quanto ao necessário para o seu sustento, não seria diferente em relação à sua saúde. Aqui não há espaço para examinarmos as causas da doença, mas podemos afirmar que Deus tanto faz adoecer como sarar. E nesse último caso, sarar, Deus pode fazê-lo tanto através da medicina, como apesar da medicina ou sem ela. Que existe o cuidado de Deus pela saúde dos seus, não resta dúvida. Ele curou multidões de enfermos quando esteve entre nós, e as Escrituras condenam a glutonaria, a bebedeira, que são excessos em coisas lícitas que anulam o bom senso. O mesmo ocorre hoje com as bebidas alcoólicas e os entorpecentes, etc. Então, cuidado relacionado à saúde. Então, Deus, sim, naquilo que depende de nós, que é da instrução de Deus, ou razoável de sabedoria, é buscar coisas saudáveis, ou cuidado com a nossa própria saúde. Se a gente sabe que faz mal, não se alimenta daquilo. Se sabe que faz mal, não use esse comportamento, como não dormir, passar a noite acordada. Mas fico cantando a noite toda. Quem faz muito disso não é boemia, e geralmente quem entra na boemia morre cedo, porque a falta do sono traz um desastre no equilíbrio do ser físico do homem. Então, cuidado com a saúde, sabendo que é impróprio, pode lesar o corpo, não vá nesse caminho. Mas Jesus, vindo, deu importância a isso. Ele cuidava e curava multidões de enfermos, exceto, lógico, Nazaré é um modelo lugar que ele não operou milagres, ou muitos milagres, justamente que o povo não estava com fé, só estava com curiosidade. Tinha necessidades, mas o Senhor não fez, não supriu, porque não veio nesse sentido de se apresentar como no show, para a glória sua e admiração da plateia. Ele veio para socorrer.
fazer com que o cego visse, o coxo andasse, e etc, etc. E aí são multidões que ele cura. E até a citação para Deus mostrar, não sei como é que vai ser no céu, que a árvore da vida alimenta e as suas folhas são para a saúde das nações. Então essa ideia de saúde, limpeza e alimento continua também na eternidade. Como vai ser? Não sei. Só sei que vai ser algo tremendamente admirável. Mas vamos nos esforçar para estar lá, que a gente vai participar da excelência que há no céu. E nós temos dentro da Bíblia várias expressões quanto à questão da saúde, Deus se envolvendo conosco, procurando o nosso bem. O Salmo 103, por exemplo, claramente ali já se diz que quanto à situação, não considerando o que é pelos homens, pela medicina, mas Salmo 103, no verso 3, é direto em falar conosco. Ao colocar desta forma: é Ele, é Deus, que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então observe, irmão, quanto podemos buscar a Deus com fé, que Ele quer curar. Pode ser que Ele não queira, em algum caso especial, porque é dentro de um processo de atuação dele, como o caso de Paulo, que pediu a Deus alguma coisa e o Senhor falou não, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas fora disso, Deus quer que nós estejamos saudáveis. Exceto, repito, em casos especiais, como Paulo, para deixá-lo abatido, para não se ensoberbecer pelas coisas excelentes que ele conhecia, entendia e via no reino de Deus. Em Marcos capítulo 5, observem também uma operação de milagre e bonito a fé da mulher que procura Jesus. Marcos capítulo 5, versos 25 a 28. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e desprendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ou seja, de Jesus, nas suas próprias vestimentas, dali flui saúde para as pessoas que creem. Já em Timóteo 5, 23, não vou estar lendo, mas nós temos Paulo, apóstolo, que orava e morto ressuscitava. Paulo que orava e espiritualmente acontecia o milagre de batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Paulo que orava e enfermos eram curados. Agora está dizendo para Timóteo: cuida da tua saúde. Eu creio que Paulo orou por Timóteo para ser curado, mas Deus não quis. Aí Paulo alerta: você tem esse detalhe da parte de Deus que não te cura nessa enfermidade, mas cuida-te tomando alguns cuidados. Um deles é o quê? Não beber só água, colocar um pouquinho de vinho na água para ajudar a digestão. Observe Paulo instruindo um cuidado, vamos dizer assim, daquilo que o homem entende e deve ser o procedimento correto. Mostra que Timóteo não bebia vinho de jeito nenhum, mas Paulo, com autoridade de pai na fé, diz: pode colocar um pouquinho de vinho na água, vai te ajudar na digestão, para você não ficar sofrendo tanto nesse mal que Deus permite que ainda esteja contigo. Pronto, vamos dizer dessa forma. Então, cuidado com a saúde, naquilo que é entendido, saudável e etc. Mas continuando ainda em Gálatas capítulo 5, verso 21, outra vez Gálatas.
Vamos procurar Gálatas, capítulo 5, verso 21. A palavra volta aos frutos da carne e coloca para nós esta informação outra vez: invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós estamos falando de saúde, pois é, mas falando de saúde, Paulo falou que coisas lícitas, como comer e beber, se for de forma errada ou aquilo que é errado para se usar, pronto, não leva somente a problemas de saúde, leva a pecado e a morte ou condenação no dia do juízo de Deus. Então, tudo isso está colocado aí. Posso dizer também que eu tive uma experiência com um parente que vivia em jogo de carta. Já era uma coisa errada, viciado em jogo de carta. Além da pobreza em que se envolvia sempre, não dormia de noite. E de dia, às vezes tinha que ir de forma como um zumbi ir para o trabalho. Já fazia o trabalho errado, porque ele não estava consciente ou com capacidade total dedicada ao serviço. Mas morreu cedo também. Ou seja, desgastou o corpo todinho num procedimento incorreto. Mas continuando agora, entrando no terceiro subtítulo nosso, casos diversos, aí muitos poderiam ser esses casos. Mas no primeiro parágrafo vem a doação de sangue e de órgãos, coisa muito comum hoje em dia. Aí o texto nos diz: num tempo em que não havia esta possibilidade médica, as Escrituras não consideraram a licitude, o ser lícito, ou ilicitude, não ser lícito, da doação, no caso de sangue ou órgãos. Alguns, apegando-se à proibição do sangue para alimentação e à inviolabilidade do corpo a ser preservado para a ressurreição, se proíbem tanto doar como receber uma doação por parte de outros. No entanto, à luz do princípio de que dar a vida pelo próximo é lícito, doar parte dessa vida em seu favor, em favor do próximo, deveria ser-lo também, pois é um ato de menor impacto para a vida do doador. Assim, observe que o texto em João 15, 12 e 13, sem ler, já conhecemos: aquele que ama, sim, está pronto até dar a sua vida pelo seu irmão. Então, eu socorrer alguém, um irmão principalmente, com a doação de sangue ou de órgãos, nada demais, dentro dessa visão. Estou pronto a dar minha vida pelo meu irmão. Então, não está pedindo a sua vida, só umas 500 gramas do seu sangue, não teria nada demais. Mas, como nosso corpo nem é nosso, devemos primeiro consultar a Deus também. Está claro, irmão? Não sei qual é o propósito de Deus no nosso ser. Vou dar um rim, ainda bem que tem um outro lá. Eu vou dar uma parte do fígado, tá bom, regenera, sei lá. Mas tem coisas que Deus pode não estar concordando por algum motivo de Deus. Então sempre ainda que a ideia direta numa análise dessa recomende doar sangue, órgãos, mas é bom consultar Deus. Não vamos pelo aquilo que parece. Estou falando assim que nós estamos vivendo um tempo horrível, um mundo injusto, e nós sabemos que pessoas que estão doentes, está lá escrito no papel lá que ele é doador de órgãos. Pode acontecer, irmão, de alguém adiantar esta morte para poder usar os órgãos. O mundo é injusto. Eu estou imaginando coisa? Não estou imaginando não, porque acontece. Até de haver sequestros na ideia de roubar órgãos. Quanto mais, se já é doador, faleceu. Aí os órgãos são doados. Mas faleceu? Ou agilizaram o falecimento? Então, cada um consulte a Deus o que deve fazer, com o que deve concordar.
porque melhor sempre a direção própria de Deus, específica para cada um no seu procedimento, do que a gente arvorar de sábio e entrar numa questão que só Deus sabe o que virá mesmo e qual o verdadeiro uso daquilo que a gente está doando. Fica para os irmãos meditarem. Mas por fim, ainda nesse subtítulo caso diversos, se há muitos casos, um só, mais um: vestuário. O uso de roupas pelo homem surge em consequência da queda, significando o senso de vergonha em relação à sua própria condição, tanto diante do próximo como diante de Deus. Daí surge também a correlação entre pudor e honra e vestuário, de modo que a falta da cobertura do corpo não apenas torna-se vergonhosa e aviltante para o indivíduo, mas ofensiva e escandalosa para os que o virem nesta condição, equiparando-se a um ato lascivo. Deste modo, permanece a orientação divina, para que os cristãos se vistam de acordo com os princípios da honestidade, pureza, simplicidade e honra. Aí está, irmãos. Observe que o mundo em corrupção, comparando com gerações anteriores, está cada dia mais se descobrindo e se envolvendo em toda sorte de coisas abomináveis. Ou seja, o homem fora de Deus e afastando-se de Deus, entrando nas trevas, está sempre se descobrindo, enquanto que na verdade a ordem de Deus é cobrir-se, que é natural. O seu ser é expressão de alguma coisa imprópria. Pecou, ou a malícia que há, então cubra-se. Tanto que Adão e Eva fizeram aventais, que induz alguma coisa parcial de cobertura. Mas vem Deus, sacrifica animal, tira a pele e dá túnica, ou seja, uma cobertura total. Então considere isso para vermos. Dentro das Sagradas Escrituras, nós temos em Gênesis 2:25, sim, os homens não se envergonhavam. Não leio porque os irmãos já conhecem. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, na inocência, na pureza de olhar e tudo mais, não tinha mal algum. Mas uma vez que pecaram, já veio outras coisas. Aí a certo era cobrir-se. Ele já entendeu. Adão e Eva foram se cobrir e Deus dá a túnica, conforme já dissemos. Em Gênesis 3, versos 7 a 10, é essa mesma situação que acabei de descrever. Faz avental, mas Deus dá túnica, cobertura total. Êxodo 20, 26 é um verso também que não vou estar lendo, mas dizendo: quem ministrava os rituais do templo, irmãos, eram sacerdotes, eram homens, e que já vestiam túnicas. Mas Deus colocou como cuidado para esse aspecto de vestuário: não subam ao meu altar por degrau, para que não apareça nudez. Então Deus ordena a vestimenta adequada para os sacerdotes e cuidados para que não apareça nudez. Olha como que Deus é. Aí a gente vai ver os serafins voando no céu, tem 6 asas, dá para ter uma locomoção mais rápida, irmão Marcos. Como é isso, 6 asas? Mas aí mostra, em respeito a Deus, 2 ele tampa o rosto para não ver Deus face a face. Os querubins 6 asas, com as outras 2 cobrem-se, e com as outras 2 últimas, aí com essas 2 voam. Então, pudor, decência, respeito, ação ou apresentar-se reverentemente diante de Deus. Então, irmãos, esta questão é séria e muitos não estão levando em conta. E há a tendência hoje de família, todo mundo fica de qualquer jeito ou muito à vontade. Mas Levítico capítulo 18 dá um basta nesse assunto.
porque Levítico, capítulo 18, vai colocar para nós que não é para estar exposta a nudez, ainda mais entre familiares. Levítico, capítulo 18. E hoje em dia é piscina, tudo liberado. É mar, praia, tudo liberado. Tão liberado que tem uns lugares especiais de nudismo. Mas a palavra coloca outras coisas: não andar conforme o costume do mundo, mas segundo a sua palavra, a sua orientação, o seu mandamento. Verso, então, 7 diz para nós: mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar e no que estiver dentro do véu. Perdoa, estou lendo em capítulo errado. É Levítico 18. Verso 7: não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, a nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filho de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. 10. A nudez da filha do filho ou da filha da sua filha, a nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Então, qual é a ordem? Nada de nudez entre a família em particular, com mais zelo. Mas hoje nós vemos situações totalmente contrárias, e que se libera porque é família, ou o local é reservado, ou próprio para a nudez. Para Deus não tem esse negócio de lugar próprio para a nudez. Não tem. Então nós estamos vivendo um mundo, irmãos, quando a gente vai para a praia, para a piscina e outros comportamentos de vestuário, e vive como um mundo. A ordem de Deus é totalmente ao contrário. Portanto, vamos zelar nisso. É cuidado com o corpo, e que Deus manda assim estar fazendo. Agora, colocando não mais no Antigo Testamento, mas na palavra de instrução de Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, nós temos Paulo também trazendo ensinamentos quanto ao vestuário. Assim, 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 9. O título aqui está assim: os deveres das mulheres cristãs. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Continua, mas eu quero a primeira parte. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Aqui está falando mulheres, mas é para os homens também. A túnica que Deus fez não foi só para a mulher. Deus fez a túnica para Eva e para o Adão. Precisamos entender isso. Mas, indo em frente, irmãos, observe que muitas coisas poderiam ser tratadas, mas vamos ficar nessas poucas. E já é um tempo grande que vamos ter que usar, ou então nos apressar ou selecionar os assuntos. E como conclusão temos o texto que diz: o corpo não é uma carcaça de pouco valor, mas é um instrumento frágil e ao mesmo tempo poderoso em Deus para realizarmos o seu grandioso propósito para a nossa vida. Não negligenciemos os cuidados com o corpo, pois de outro modo condições indesejadas prejudicariam não apenas nosso desempenho
em afazeres pessoais, mas em nosso serviço e devoção a Deus. Vamos estar assim encerrando, entendendo que Deus quer que tenhamos um cuidado especial com o nosso corpo, nessas colocações e outras, como não foi citado em lugar nenhum as situações de ferir a si próprio, que em algumas religiosidades existe o trazer riscos, derramamento de sangue de si mesmo como uma devoção à divindade. Deus não aceita. Como também tatuagem, você está pichando um templo do Espírito Santo. As mocinhas, por favor, atentem para isso. Ela começa a namorar, está namorando muito cedo hoje em dia, e já coloca lá Joaquim no braço. Daí a pouco não deu certo, vai vir o Benedito, aí não sei quantos vai no namoro vai ter, e vai ser um livro de nomes masculinos. Misericórdia, atentem, estão danificando o corpo, colocando uma tintura que não é a beleza da pele que Deus nos deu. Então tatuagem também é imprópria, está trazendo dano àquilo que é de Deus. O nosso corpo é como pinchar o templo de Deus. Mas vamos em frente. Nós estudamos nessa lição 9 a ética cristã e a mordomia do corpo, em 3 subtítulos: a santidade do corpo, o cuidado das necessidades do corpo e casos diversos. E que na classe alguém pode colocar outros assuntos. E nosso texto áureo foi: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs.
a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.